Boa noite, gente! E o pessoal já está entrando aqui. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Olha só, hoje a gente está aqui para falar de superdotação e altas habilidades. Vocês já perceberam que quando a gente vai falar de pessoa com deficiência, né, principalmente na legislação ligada aí à educação, o legislador ele tomou o cuidado de colocar a pessoa com deficiência e também aquela pessoa com superdotação e altas habilidades? Pois é, essa pessoa, ela também precisa ser incluída. E para falar sobre isso hoje, nós convidamos uma pessoa muito querida, que é o Dr. Cleiton Alves. O Dr. Cleiton Alves, ele é da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. E o Dr. Cleiton também, ele tem uma história muito bacana, né? E a gente quer compartilhar com vocês essa história do Dr. Cleiton, que é um filho de uma Maria, né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui o Dr. Cleiton. Deixa eu puxar o Dr. Cleiton. Cadê o Dr. Cleiton? Vamos lá. Olha só, Lud entrou, Álvaro, Vanessa, olha o tanto de gente querida aqui. Obrigada, pessoal, por sempre estar acompanhando a gente. Deixa eu ver se eu acho o doutor. Vamos ver aqui. Doutor Danilo. Muito prazer, pessoal, em tê-los aqui conosco. Vamos ver aqui. Cadê o doutor Cleiton? Cleiton Alves. Depois dá uma pesquisadinha sobre o Dr. Cleiton aí no Google. Vocês vão ver que história linda, gente. Muito bonita mesmo. Deixa eu ver aqui. Será que o Dr. Cleiton está com problema de conexão? E aí, alguém aqui tem superdotação e altas habilidades? Pode passar a pergunta pra gente, pessoal, que a gente vai discutir isso aqui, né? Dr. Cleiton tem todas as credenciais aí para estar conversando com a gente, inclusive sobre a Lei de Diretrizes e Bases. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação fala sobre aquele aluno com superdotação e altas habilidades, né? Dr. Cleiton está entrando aqui agora, aguardando, está conectando. E você que tiver alguma dúvida, pode já ir deixando a sua dúvida aqui, que eu vou anotando para passar para ele, tá bom? Vamos tirar todas as dúvidas, porque, pessoal, eu percebo que pouco se fala sobre superdotação e altas habilidades. E nós sabemos que esses alunos nessa condição, eles necessitam muito de serem incluídos, né? Será que um aluno com superdotação ele precisa de um currículo adaptado? Será, pessoal? Vamos ver aqui. Aqui, agora eu acho que vai. E o que é adaptar um currículo para uma pessoa com superdotação, né? Olha só, o Dr. Cleiton está entrando, se ajeitando. Ajeitando aqui. Boa noite, acho que eu vou colocar. Cleiton Alves. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem, Dr. Cleiton, meu colega lá da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Nós temos também aqui a honra, sabe quem está aqui assistindo a gente? Doutora Ludmila Henich, de Santa Catarina, também. Olha, gente, né? Todos os coisa boa. Acabou de entrar Elise Matos, do Paraná também, né? Pessoas aí que estão aí conosco, fazendo as deliberações, né? Fazendo os nossos planejamentos aí junto à Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, a Comissão Nacional. E olha só, Dr. Cleiton, é o seguinte, antes de você entrar, eu disse para o pessoal o seguinte, olha, pessoal, é o seguinte, a gente vai falar sobre superdotação e altas habilidades com um rapaz, com um advogado, né, que é membro da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e não é pessoa com deficiência, né, Dr. Cleiton? Mesmo. Não é pessoa com deficiência.
e que é um filho de uma Maria, né? Eu gostaria que, para o pessoal aí já te conhecer, né? Você dissesse para a gente por que você é filho de uma Maria e por que mesmo sendo uma pessoa sem deficiência, você foi parar na Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Tudo bom? Boa noite. Quero dizer primeiramente que eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. É uma honra muito grande, canal que eu amo de paixão e aprendo muito com a nossa colega Tatiana Takeda. Então, antes de me apresentar, eu vou dizer que eu sou filho de uma Maria, né? Maria, minha mãe era empregada doméstica, uma batalhadora, uma sofredora que nem milhões de outras Marias no país, né? E observando toda a luta e história da minha mãe, de garra, de, de correr atrás mesmo dos seus sonhos, né? Mesmo com tão pouco, eu aprendi a lutar pelos meus direitos e pelos direitos da pessoa. Tatiana tá me ouvindo, né, Tatiana? Ou pode falar. E Já estou eu anotando me as orgulho perguntas muito, aqui do pessoal. tudo bem, eu me orgulho muito de falar que eu sou filho de uma Maria, uma mulher que, apesar de não saber ler, ela foi a luta, né? Eu tô muito, infelizmente não está hoje aqui entre nós, eu perdi minha mãe há 9, quase 10 anos, mas ela formou um cidadão que vai lutar com certeza pelo direito das pessoas. E em meados da faculdade, né, eu sempre busquei é, conhecer a realidade das pessoas, pessoas pobres, de periferia, que estavam à margem mesmo das políticas públicas. Em determinado momento, no segundo ano da faculdade, eu acompanhei a história de uma colega, a Lenice, eu sempre falo desse caso, mãe da Mariana, que é uma autista, inteligentíssima, e eu acompanhei o caso da Lenice, da Mariana, que estava sofrendo bullying na escola. Então, a doutora Tatiana é mãe de autista, ela sabe todo o trabalho que a família tem de educação, enfim, com terapia, com tudo, para proporcionar uma melhor qualidade de vida para o autista, e é algo que a gente pode perder assim, em questão de pouco tempo, por causa de preconceito, por causa de bullying, né? E foi isso que eu presenciei no caso da Mariana, uma aluna que já estava com uma adolescente, né, que estava com toda uma rotina, ela amava a escola. Em determinado momento, os colegas de sala de aula prenderam ela na sala de aula. Ela ficou todo o intervalo presa na sala de aula, chorando lá dentro. Isso foi extremamente estressante para a rotina da Mariana. Deu um quebra em todos os anos, né, que a mãe da Mariana investiu na educação e na promoção do bem-estar da Mariana. Então, naquele momento, acompanhando aquela situação, eu falei, mas quais são os direitos da Mariana, né? Eu tive muita dificuldade de perseguir o direito das pessoas com deficiência na faculdade, porque justamente eu vi que é uma área que ainda há muito gargalo nessa área, né? Não tinha professor especialista nessa área, só professores assim tinha algum conhecimento. Então eu tive certeza ali em meados da faculdade que eu queria seguir no direito da pessoa com deficiência. Bacana. Então foi assim que você caiu na nossa vida, né, Cleiton? Isso mesmo. Muito bem-vindo. Olha só, primeiramente, eu acho que o pessoal está entrando aqui, né, que tem interesse em saber, tem interesse porque vive, ou é uma pessoa superdotada ou com alta habilidade, ou é familiar, ou é professor, né? E como eu disse mais cedo, pouco se fala. Então a gente tem que falar, né, Dr. Cleiton? E aí, Exato. conta pra gente primeiro o que são altas habilidades e superdotação. Perfeito. Esse tema é um tema muito amplo, é algo muito debatido ainda no âmbito da psicologia.
Doutora Gisele entrou, Contando. doutora Cláudia Mussi, tá chique, hein? Tá prestigiada, hein, doutor Cleiton? Sejam bem-vindas. Há muita confusão de termos, né? Geralmente, quando falamos de altas habilidades ou superdotação, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é genialidade, né? Então, acho que é a primeira confusão de termos que a gente tem que aprender a separar. Altas habilidades não é genialidade, nem sempre, né? Uma pessoa com altas habilidades, ela pode se tornar um gênio, mas é, o gênio seria mais a pessoa com altas habilidades, no lugar certo, na hora certa, com os estímulos certos. E é engraçado, E né, doutor Cleiton, que é a primeira confusão que as pessoas fazem. Quando a gente fala que o aluno tem altas habilidades, a pessoa já imagina que ele tem genialidade. Então quer dizer que é ele é um diferente. gênio. O que as pessoas imaginam? Uma pessoa com aquele óculos, né, de 15 graus, que lê muitos livros, que O Bill tem Gates, grandes habilidades, né, matemáticas, lógicas, é, e realmente, ainda hoje, isso é muito discutido. O primeiro exemplo que eu quero trazer é o do Caldeirão do Hulk. Não sei se vocês estão acompanhando, a todos que estão nos acompanhando, teve um quadro, Pequenos Gênios, né? Um quadro assim que, inclusive, é algo sedutor. Você assiste e fala, nossa, que legal, é tão raro, né? Mas ali, na verdade, são crianças com altas habilidades que desenvolveram, né, que foram estimulados e que desenvolveram habilidades específicas nas áreas de cálculo, de linguagens, né, questão de soletração. Eu vi até uma menina que tinha habilidade musical, mas ali também eu percebi o primeiro grande erro. No Brasil, especificamente, a gente reduz altas habilidades à habilidade acadêmica. Isso é um grande erro. A gente perde muitos talentos e muitas carreiras, na verdade, por reduzir tudo à carreira acadêmica, entendeu? Ali eu vi eles colocando uma menina que tinha altas habilidades em música para soletrar, que não era a habilidade dela. E ela ficou perdida ao vivo, né? Soletrando, justamente porque ela não parecia ter muito interesse, né, em soletrar, em conhecer palavras e soletrar ao contrário. E ficou parecendo assim, nossa, então essa menina não tem altas habilidades. Mas não, ela tinha um interesse de foco diferente. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês nessa nossa live. já que você tocou no assunto foco, a doutora Gisele fez um comentário interessante aqui, pertinente para esse momento da nossa conversa. Pessoa com altas habilidades sofrem muito por acharem que ela sabe de tudo. Mas é o contrário. Normalmente, a habilidade deles é para uma coisa específica. Específica. Exatamente. Eu vou contar o que meu caso, até para eu dizer isso é desconfortável, porque geralmente quando a gente fala assim, eu tenho altas habilidades, já remetem como se eu fosse uma pessoa brilhante, ou como se eu fosse, enfim, né, aquela pessoa, aquele estigma, né? E ali no decorrer da faculdade, comecei a me interessar pelo tema. Eu comecei a assistir vários vídeos de psicólogos explicando, né? Eu falei, poxa, eu me encaixo em tudo isso, né? E eu fui pesquisado, eu vi dados do IBGE que dizem que 2 a 3% da população possui altas habilidades. Então, assim, não é tão raro quanto a gente imagina. E no sentido do que a doutora Gisele comentou, existe sim muito sofrimento envolvido nas altas habilidades. Não é algo tão lindo se não for devidamente estimulado, devidamente tratado pelos profissionais de educação, pelas famílias, né? No meu caso, lógico, eu nunca tive um diagnóstico de que eu era uma criança com altas habilidades, mas observando as três principais características, né? Que é a capacidade de ensinar-se, né? Aquela criança que aprende com muita facilidade, sozinha, ela tem um foco de atenção muito maior em alguma coisa, por exemplo, ela gosta muito de pintar, ela gosta muito de jogar futebol, ou ela gosta muito de ler. Então eu era uma criança que gostava muito de ler. E isso não foram meus pais que plantaram em mim.
eu simplesmente gostava de ler. Desde 3, 4 anos eu era assim. Então eu passava 7, 8 horas do meu dia lendo, só que para mim isso não era obrigação e também não era maçante, era algo que eu gostava. Só que era muito difícil eu conseguir encaixar no meio dos meus colegas, porque eu tinha medo de tirar nota mais alta, eu sempre sofria bullying por responder corretamente o que o professor perguntava, principalmente nas áreas que eu tinha mais interesse, que era ciências humanas, né, ali na geografia, história. Então, eu lembro até vez de eu evitar responder perguntas. Eu morria de medo de responder, mesmo eu sabia qual era a resposta, mas eu morria de medo de responder e ser taxado de nerd, de CDF, porque realmente é doloroso ser diferente, né? Então, essa criança, esse adolescente, ele precisa de um acompanhamento específico, né? Tanto acompanhamento psicológico, nós vamos falar aqui da questão de excesso de autocobrança, e tem até casos mais graves que eu vou tratar no decorrer da live. Ótimo. O doutor Herbert Batista também entrou. Olha só, a doutora Elise até comentou, a comissão está em peso aqui te prestigiando, hein, doutor Cleiton? E olha, vamos Muito ver aqui. obrigado. A Vanessa, ela está comentando aqui. É o que eu sempre digo. Altas habilidades não é saber tudo, mas ter especificidade em determinada área. E a Liduína tinha comentado ali sobre o hiperfoco. Doutor Cleiton, qual é o seu hiperfoco? Então, na verdade, eu queria falar das inteligências de Gardner. Eu sempre percebi em mim uma inteligência interpessoal muito grande. Não pode dizer muito grande, mas diferente, né? E conhecendo os meus interesses ali na infância, eu tinha um foco muito maior em mapas, em gráficos. Gostava muito de comparar situações. Então, eu passava geralmente 6 horas por dia lendo meus livros de geografia ou atualidades. E chegou um momento que não existia mais livros, nem na escola e nem na biblioteca. Daí eu passei a escrever. Eu lembro que com 9, 10 anos, eu escrevi um artigo de 70 páginas. E eu dei um jeito de esconder para ninguém ver que eu tinha feito. Mas é algo realmente que é nato da pessoa, né? Eu gostaria de trazer algumas habilidades diferentes. Eu não quero ficar especificamente na habilidade acadêmica, né? Então, eu tenho um colega chamado Charles Pierre. Charles Pierre, ele tem uma habilidade de comunicação, de expressão muito grande. Ele é muito criativo. E a semana passada eu estava falando com ele, eu conversei com ele, hoje ele tem 26 anos, eu falei para ele assim, você já fez algum teste para saber se você tem altas habilidades? Ele nem sabia do que eu estava falando. Mas um psicólogo, um profissional habilitado para fazer esse diagnóstico, com certeza olharia para o Charles Pierre e falaria, você tem altas habilidades. Porque justamente essa capacidade dele, essa criatividade, comunicação, ele seria um ator brilhante. Ele já é brilhante na vida pessoal dele, né? Só pelas piadas que ele conta, você vê que ele não é comum. Porém, ele, assim como eu, nasceu lá no interior onde as pessoas não têm acesso à informação. Então, por isso que é importante a gente conversar sobre isso hoje, que há diversos tipos de janelas de foco, né? Focos de conhecimento. E a nossa educação ainda peca muito em não valorizar a individualidade da criança e do adolescente. Beleza. Doutor Cleiton, fala uma coisa pra gente. Esses alunos, essas pessoas, né? Não vamos só reduzir aqui a questão acadêmica. Essas pessoas com superdotação e altas habilidades, elas precisam de um auxílio, né? No Brasil, hoje, existem associações, entidades que dão um apoio para essas pessoas. Se existe, onde que o nosso ouvinte, o nosso espectador aqui, ele pode procurar essas instituições para receber esse auxílio, ou mesmo a gente tem aqui muitos professores de educação física, professores de preleção, de sala de aula. Como que faz o encaminhamento desses alunos nessa condição? Existem pouquíssimas, mas existem. E justamente algo que eu vinha comentando, a nossa educação ela peca em não direcionar os alunos a fazerem aquilo que eles gostam.
é algo que eu admiro muito na educação, tanto europeia quanto a educação estadunidense, de direcionar o aluno. Por exemplo, ali durante o ensino médio, ele vai estar mais focado naquilo que ele já quer fazer da vida, como aquilo que ele quer ter como profissão. Então, é, ser jogador de futebol, por exemplo, ser artista, ser ator. E aqui no Brasil, quando a gente fala de instituições, nós temos o Conselho Brasileiro para a Superdotação, né, o CONBRAGE, que é referência em se tratando de altas habilidades de superdotação, mas ainda eles ainda não conseguiram atingir todas as regiões do país. Nós temos núcleos mais desenvolvidos em algumas regiões. Por exemplo, em Londrina, no Paraná, se eu não me engano, nós temos um núcleo bem desenvolvido. No Distrito Federal, nós temos um núcleo. Em São Paulo, nós temos a PAGES, a PAGE, que é a Associação Paulista para Altas Habilidades e Superdotação, que é um OCIP. Eles também têm um núcleo bem legal, mas assim, a gente ainda deixa muito a desejar nesse sentido, né? Temos, muitas vezes, professores que não conhecem, confundem muito altas habilidades com hiperatividade, por exemplo, com TDAH, ou mesmo professores que conhecem, mas não têm os instrumentos para conseguir oferecer um ensino diferenciado para essa criança e para esse adolescente. Então, no meu caso, aos 6 anos de idade, quando a minha professora ela viu que eu tinha um interesse maior por leitura que as outras crianças, e aí eu digo, né, em média, segundo o IBGE, nós temos 2 a 3 crianças por sala que têm altas habilidades. Nesse conceito científico, é um número muito grande. Não é tão raro quanto as pessoas pensam. A minha professora, o que ela fez? Ela buscou a Secretaria de Educação do município, foi uma briga, porque ninguém conhecia, né, o conceito de altas habilidades. O que ela conseguiu? Uma prova de progressão. Daí eu fiz uma prova da série seguinte, fui aprovado e fui progredido para a próxima turma. Mas, assim, aí vieram outros problemas. Eu estava com a turma mais velha, eu estava com a turma que ainda tinha interesses diferentes dos meus, então prosseguia bullying. Então, a minha professora, mesmo com essa sensibilidade, esse conhecimento, ela enfrentou dificuldades, né? E assim é no país. Então, nós temos, sim, muitos desafios. Os núcleos que existem, muitos estão desativados, inclusive nos grandes centros, né? Algo que vem, assim, dando esperança, né, no que se trata altas habilidades de superdotação, é o cadastro que está sendo desenvolvido no portal do MEC. O MEC está desenvolvendo um cadastro nacional de superdotados. Hoje o número ainda é muito pequeno mesmo. E as Então, escolas é que quem está no... e as escolas é que alimentam esse Isso, as cadastro, escolas. essa Só plataforma? que assim, geralmente, quem está no cadastro nacional de superdotados? Os gênios. As pessoas que têm uma genialidade acadêmica, né? Aquelas pessoas que têm um desempenho extremamente acima da média. Daí o que acontece? Essa pessoa ganha uma bolsa em uma escola particular. E a gente perde ela do meio público. Então, assim, ainda há muito que evoluir nesse sentido, né? E eu acho que o primeiro passo é a gente falar sobre, né? Exatamente. Agora me fala uma coisa, vamos entrar nessa questão então das políticas públicas para esse pessoal aí, né? Como é que está hoje no Brasil as políticas públicas? Você falou que tem uma plataforma, né? Que está aí tentando fazer a contagem, o censo desses alunos, mas aí a gente está falando de alunos, a gente não está falando macro, né? A gente está identificando eles dentro da escola, né? Mas já é um bom começo, levando em consideração aí que a gente acha que todo mundo vai passar pela escola. Né? A gente tem essa impressão, né, que todo mundo tem que Sim. passar. Né? A nossa Constituição fala de 4 a 17 anos tem que estar dentro da escola. E aí, doutor Cleiton, quais são as políticas públicas que nós temos hoje no Brasil e quais são as principais legislações para o pessoal que está assistindo aqui anotar aí no caderninho quais são as legislações que defendem os direitos das pessoas com altas habilidades e superdotação?
existem políticas públicas geralmente direcionadas aos núcleos, né? Os núcleos nos grandes centros, como eu disse, Londrina, Distrito Federal, no Rio de Janeiro, eu lembro de um de específico na área de cálculo. Porém, como eu disse, ainda são pouquíssimas políticas públicas desenvolvidas nesse sentido. E nós temos essa garantia em legislação. Eu parei aqui, nós temos na Constituição Federal, né, artigo 5º, a educação é direito de todos, né, nós temos, só pegar aqui, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A pessoa com deficiência, a pessoa com altas habilidades de superdotação, ela, assim como a pessoa com deficiência, ela tem direito a uma educação especial, né? Está garantido na Constituição, artigo 5º, artigo 208, inciso 5, e principalmente na LDB, artigo 58. A LDB, no seu artigo 58, ela diz justamente que a educação é especial quando há altas habilidades e superdotação. Desafios. Temos muitíssimos desafios nesse sentido, na construção das políticas públicas. Justamente no decorrer da minha pesquisa, eu fui tentando encontrar uma política pública nacional, a nível nacional, e realmente ainda não há, né? O primeiro passo é o cadastro, mas talvez o mais importante seria direcionar o modelo de educação brasileira para valorizar as habilidades individuais do aluno, né? As especificidades. Então, há grandes desafios. Até eu queria trazer um caso que muitíssimo me chamou a atenção. Esse caso é um caso, assim, trágico, que envolve altas habilidades. A gente sempre vê altas habilidades como lindo, né? Como se fosse um ser superior aos demais. Na verdade, é só uma pessoa diferente, né? E eu acompanhei o caso de uma aluna da rede pública do município de Campo Verde, que é o município que eu vim, próximo daqui, de Cuiabá. Essa menina era extremamente inquieta na sala de aula, extremamente inquieta, não conseguia prestar atenção nas aulas, não conseguia conversar com os colegas não tinha interação social, né? Daí o primeiro diagnóstico que ela teve foi TDAH, com medicação, tudo. Só que a mãe dela, meio que, ela não estava aceitando esse diagnóstico, né? Ela falou, alguma coisa está errada, eu não sinto que minha filha tem TDAH. E ela não continuou o tratamento com medicamento. A justiça tomou a guarda da criança. A criança foi para um abrigo, se eu não me engano, ficou uns 6 meses. Então foi toda uma situação, né? Depois que a prefeitura da cidade começou a avaliar o caso, eles começaram a descobrir que a menina tinha uma habilidade sobrecomum para muitas coisas, tanto habilidade acadêmica quanto habilidade musical. Inclusive, né, daí a mãe conseguiu recuperar a guarda e eles começaram a direcionar mais no sentido das altas habilidades. Em pouco tempo, a menina, com todo o acompanhamento psicológico, ela já era medalhista na Olimpíada Brasileira de Física, ela é compositora, se não me engano, ela toca instrumento também, ela canta muito bem. Então, assim, ela tem diversas habilidades. Ocorre que ela, desde muito pequena, ela tinha um aprendizado muito mais acelerado que as outras crianças. E isso causava tédio nela. Daí eu conversando com ela, eu falei, por que você tinha as conversas? Ela falou, olha, eu não gostava do assunto das pessoas. As pessoas não conversavam sobre o que eu gostaria de conversar. Daí o que eu fazia? Eu me fazia de louca, eu me fazia de agitada, para as pessoas me deixarem em paz. Eu achei muito interessante o caso dela. Justamente uma situação de altas habilidades, talvez com um diagnóstico errôneo ou incompleto, né, que acabou originando uma situação trágica na família. Por isso, a importância, como a gente vinha dizendo, da orientação de políticas públicas para que a gente, desde cedo, conheça a criança, né? Conheça o que ela gosta, se ela tiver sinais, por exemplo, de agitação em sala de aula, aquela criança que tem problemas com o professor,
Pode não ser TDAH, né? Lógico, é o psicólogo que vai identificar isso, né? O profissional habilitado, mas a nossa educação precisa estar atenta a tudo isso. E eu achei muito interessante isso na educação norte-americana. Eles têm um diagnóstico muito precoce de tudo isso. Então, quando eles reconhecem uma criança com altas habilidades, por exemplo, na área das artes, o currículo daquela criança já vai ser direcionado para isso, para que ela possa explorar o seu potencial, não sentir tédio ou se sentir fora de um meio social em que ela se encaixe, né? Exatamente. Olha só, doutor Cleiton, você está falando e eu estou pensando aqui. Você falou dos desafios para a gente chegar nessas políticas públicas, né? De inclusão, com olhos aí a inclusão social. Mas a gente tem que pensar também nos desafios de cada um desses indivíduos, né? O que eles passam? Exatamente. Quais são os Exatamente. principais desafios deles? Quais são os nossos, eu estou incluindo aqui, quais são os principais desafios? Bullying. Talvez bullying eu colocaria como preconceito, né? Como principal desafio. A, a, a dificuldade de encaixar-se, né? De sentir-se pertencente a um meio. Eu, na minha infância, eu tinha muita dificuldade em sentir-me pertencente a um grupo, justamente porque eu queria conversar sobre algo que ninguém queria conversar sobre, né? Talvez, se lá na infância tivéssemos, por exemplo, um núcleo de altas habilidades, em que eu tivesse contato com outras crianças que gostavam de geografia e de ler literatura, seria muito bom, né? Seria muito menos traumatizante, seria muito mais gostoso, né? Esse aprendizado, esse desenvolvimento. Então, acho que o bullying, a dificuldade de formação de educadores para isso também talvez fosse um dos nossos maiores desafios, né? Porque, às vezes, a criança questionadora, a criança que não concorda, isso é mal visto muitas vezes em sala de aula. Nem todos os educadores estão preparados ainda para isso, né? E isso pode ser trágico, né? Isso a gente pode matar ceifar, eu acho a palavra ceifar é melhor, uma carreira ali no início, né? Com um modelo de educação que não valorize a especificidade dessa criança. Com Enfim, razão. são muitos desafios. Doutor Cleiton, a Nadia Amaral, ela está dizendo aqui que a escola, né, no caso dela, eu imagino que seja do filho dela, na escola, a escola não está promovendo as atividades específicas e ela está perguntando aqui como que ela faz para cobrar essas atividades específicas para esse aluno com altas habilidades e superdotação. Eu indico, e é o que eu tenho desenvolvido com a minha esposa também, eu tenho uma esposa pedagoga, que constantemente ela se depara com casos assim. Procurar a Secretaria de Educação do município. Acredito que é a melhor opção inicialmente, para que ali na estrutura do município a gente consiga encontrar estratégias para um ensino mais direcionado, talvez aulas extras, talvez a criação de núcleos dentro do próprio município. Por exemplo, nós temos um núcleo para as crianças que gostam de artes. Hoje nós temos desenvolvido muito para a questão de esporte, né? Isso está iniciando no nosso país e tem sido maravilhoso. Presenciei no município núcleos de esporte que valorizavam, por exemplo, artes marciais. E nós tivemos campeão brasileiro que foi para o Mundial, de um município pequeno. E esses talentos estão aí, né? Eles só estão escondidos. Então, acho que procurar a Secretaria de Educação do município, pensando justamente na inteligência como ampla, não somente inteligência acadêmica, mas inteligência musical, inteligência corporal, inteligência artística. Algo que eu queria citar é o estudo do Howard Gardner. Não sei se a doutora Tatiana já ouviu falar, teoria das inteligências múltiplas. Não, não. Então,
Howard Gardner, ele é um psicólogo respeitado no mundo todo, ele é professor da Universidade de Harvard, e ele desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, que é muito aceita no meio acadêmico, né? Principalmente falando-se de altas habilidades, separando a inteligência em pelo menos 8 formas diferentes de inteligência. Então, por exemplo, nós temos o Lionel Messi. O Lionel Messi, ele pode não ter uma inteligência acadêmica, né? Talvez se ele fizesse uma prova, ele poderia ter um resultado pífio. Porém, ele é um gênio do futebol, né? Ele, desde muito cedo, ele tinha altas habilidades nessa área corporal, né, de esportes, percepção, e ele recebeu os estímulos, né? Ele recebeu todo o estímulo necessário para ele se tornar quem ele é. Então, Gardner, ele fez essa separação das inteligências múltiplas. E eu gosto muito da teoria de Gardner, porque a gente consegue enxergar pessoas invisíveis nas escolas. Eu notei uma situação, eu gosto muito de exemplos. Eu notei uma situação muito interessante, enquanto eu estava na minha graduação. Eu estava estudando, né? Daí, no saguão da faculdade, tinha uma menina de 4 anos, ela estava cantando, assim, para ninguém, né? E fazia toda uma performance. E eu fiquei só olhando, né? E ela, nossa, mexia com as mãos e cantava. Eu falei, gente, olha a habilidade dessa menina. Ela é uma artista com 4 anos, né? Só que o que a mãe dela, na hora, chamou a atenção? Porque ela estava fazendo barulho. Então, o que eu enxerguei? Uma possível artista no futuro, né? Alguém que tivesse habilidades na música, ou nas artes, na interpretação. E a mãe dela, naquele momento, né, enfim, de correria, viu uma criança fazendo barulho. Então, assim, são percepções, né? Lógico, eu não vou julgar a mãe, mas é algo que a gente precisa pensar, né? Nós temos múltiplas inteligências. E alguém que se considera burro, né, em sala de aula, como muitos cientistas se consideravam, ele pode se tornar um profissional de respeito em outras áreas, né? E é muito interessante que a gente possa se atentar para isso. Olha só, Dr. Cleiton, Dona Terezinha está aqui fazendo comentário, Keilon Cabral, meu esposo, fazendo comentário, dizendo que a Ana Tereza está assistindo e está muito feliz. E se eu conheço bem a minha caçula, ela está pulando e cantando que nem essa menininha que você está indicando aí pra gente. Oi, Neide, boa noite. E olha só, a Margarida está com uma pergunta aqui. A Margarida ela está perguntando o seguinte: o aluno com transtorno do espectro autista, ele também pode ser superdotado e ter altas habilidades? Com certeza. Conheço, inclusive, autistas que possuem altas habilidades. Eu acho importante, primeiro, separar, né? Porque muitas pessoas pensam ou colocam também esse estigma sobre o autista, que todo autista é um superdotado, né? Que possui altas habilidades. Só separando esses termos, eu sempre prefiro usar altas habilidades, justamente por conta do estigma quando a gente usa a palavra superdotação, né? Que parece uma coisa muito... quer dizer, né, a mesma coisa. Exatamente. Na verdade, a língua portuguesa... Isso. A língua portuguesa, ela nos permite, né, várias palavras dizerem a mesma coisa. E superdotação está muito relacionado com dom. E a gente não quer fazer muito essa ligação, né, de superdotação com dom. Tentar normalizar mais um pouco o conceito de altas habilidades, porque realmente, no meio científico, é o que é aceito, né, então eu prefiro usar altas habilidades, mas não está incorreto usar superdotação. E respondendo à pergunta da nossa colega, doutora existe Gisele. sim... Ela está perguntando aqui, ó, nossa... surgiu a partir da década de 80 por uns investigadores de Harvard, comandada pelo psicólogo Howard Gardner, queriam analisar e descrever melhor o conceito de inteligência. Exatamente. Justamente fragmentando mais o que a gente pensa de inteligência. Então, hoje, falando assim, de inteligência, no próprio âmbito da psicologia, ela é muito mais ampla do que a gente acredita, né? Respondendo a pergunta da nossa colega anterior sobre autismo,
Então, nós temos, por exemplo, uma pessoa que eu sou fã de carteirinha, que é a Temple Grandin, dos Estados Unidos. Ela é referência, né, autista, mas ela claramente possui altas habilidades, né? Ela possui uma percepção que outras pessoas não conseguiriam, né? Outras pessoas não conseguiriam desenvolver. E a Temple, com base no espectro do autista dela e nas habilidades acadêmicas que ela foi desenvolvendo, ela desenvolveu um sistema de manejo de bovinos que até hoje é referência no mundo inteiro e reduziu a mortalidade dos bovinos ali no manejo em até 30%. Então, o ganho que nós temos com a pesquisa da Tempo é imenso. Eu falo porque eu fiz o curso técnico agropecuária, eu sei que até hoje nós utilizamos o sistema de manejo em círculos, né? E isso vem com a teoria da Grandin, da Tempo, que é um autista. Então, realmente, nós podemos ter um índice maior de autistas que possuem altas habilidades, justamente porque eles possuem essa habilidade de foco, né? A grande diferença que eu posso dizer de uma pessoa com altas habilidades para uma pessoa que não possui altas habilidades seria justamente o tempo que ela passa envolvida com a atividade. E é justamente isso que a gente vê com frequência em autistas, né? Por isso que a gente faz essa ligação. Mas pode concluir. Pode falar. A Daya justamente aqui, ela está aqui falando o seguinte: meu filho é autista leve, conhece os números de 1 a 100 desde os 2 anos, o alfabeto e várias línguas. E escolhe os desenhos pela lista de nomes. Uau! Realmente podemos ter uma criança com altas habilidades, né? É importante procurar um psicólogo, um profissional que possa fazer esse diagnóstico. E a partir desse momento, temos uma criança com uma avaliação de que ela possui altas habilidades. É importante que os pais tenham paciência com essa criança, né? Há muitos pais que querem que a criança tenha altas habilidades, ou que, quando percebem que ela tem altas habilidades, meio que estressa a criança com excesso de estímulos. E não é isso o correto, né? Nós devemos respeitar fases, respeitar etapas, não pular etapas, né? Eu percebi um aluno da minha esposa em Várzea Grande, que é uma cidade conurbada aqui com Cuiabá, com 5 anos, ele uma habilidade linguística incrível. Ele tinha uma leitura como nós, uma criança de 5 anos. Mas ele dava para ver claramente que ele se sentia estressado quando dava atividades diferentes para ele. Ele não queria atividades diferentes, né? Então, assim, é necessário respeitar o tempo da criança também, né? Não faltar estímulo, mas não sobrar também, né? Acho que tem um equilíbrio. E justamente ela, como mãe, vai entendendo isso. Não colocar a criança em 1000 atividades diferentes, querer que a criança já seja um medalhista em Olimpíada e que seja fluente em diversos idiomas, né? Se isso partir da criança, ótimo. Mas que isso não seja uma cobrança excessiva. Isso é o equilíbrio que eu acredito. Ben diz o seguinte: qual seria o equilíbrio para ele desenvolver o que vai conseguir com suas habilidades naturais e aquelas que necessitamos que ele desenvolva? Boa pergunta. Precisaríamos de um debate de horas aqui para a gente estabelecer essa linha, né, que é muito tênue. Mas eu acredito justamente no conhecimento, né, que a família possa conhecer aquilo que a criança se identifica ou aquilo que está sendo importante, né, no desenvolvimento da criança. Por exemplo, a criança pode não gostar de matemática, né, mas ela precisa aprender matemática, principalmente por conta do nosso modelo, justamente porque matemática é importante para a vida dela, ela precisa aprender matemática. Então, a gente precisa trabalhar com essa criança que, apesar dela não gostar, é importante, mas ela pode dedicar um tempo maior para aquilo que ela demonstre, né, um carinho, um afeto especial. Por exemplo, a gente não precisa
tirar da criança o desejo, a vontade de desenhar. Eu vejo crianças que fazem desenhos, aqueles animes, né? Aquela coisa tão interessante, e os pais meio que vão arrancando isso para que a criança foque ali na matemática, no português. Não creio que seja o melhor caminho. Que os pais possam estimular a habilidade de desenho na criança, demonstrando para ela a importância também de conhecer matemática, de conhecer português, justamente porque nenhum conhecimento é inútil, né? O conhecimento é útil, é importante, desde que haja esse equilíbrio. Doutor Cleiton, nós estamos caminhando para o final. O tempo aqui voa, né? Aqui nas nossas lives é o seguinte, a gente piscou, tá acabando. Olha só, a Let's, minha amiga lá do Crianças Especiais, está perguntando o seguinte: altas habilidades é só em relação a contas e números? Ou tem algo relacionado à supermemória para outras coisas ou hiperfoco? Let's, a gente falou disso aqui no começo da live, né? Mas eu vou pedir para o Dr. Cleiton caminhar aqui já para a gente terminar a nossa live e falar sobre isso também, né? Fechar aqui respondendo essa pergunta aqui para você e mandando a sua mensagem, Dr. Cleiton. Perfeito. Essa é a principal mensagem que eu quero deixar, né? Que nós aprendamos a valorizar a especificidade da criança e do adolescente, né? Respondendo a pergunta da nossa colega, altas habilidades não necessariamente é habilidade acadêmica. Na verdade, eu penso que a minoria das altas habilidades diz respeito à habilidade acadêmica, né? A grande maioria das pessoas que têm altas habilidades vão estar fora dessa caixinha, principalmente, como eu disse, habilidades em artes, habilidades em instrumentais, em música, habilidade corporal sinestésica, eu acabei nem falando de dança, né? Enfim, é uma imensidão, né, que nós podemos dizer. E, infelizmente, nós temos uma sobrevalorização da inteligência acadêmica no nosso modelo, né? Acaba excluindo 90% das pessoas que têm altas habilidades, ou às vezes não oferecendo possibilidades, mesmo para aquela criança que possui altas habilidades. Por exemplo, ela possui uma supermemória, né? Mas às vezes ela gostaria de ir para a área da computação. E pelo nosso modelo, ela acabou se tornando um professor de matemática, né? Então, é algo que nós precisamos sim falar sobre, nós precisamos estimular a criação de núcleos em todas as cidades para justamente incentivar o conhecimento, né? O conhecimento é muito bacana. Eu vejo lá em Londrina, eles tinham um núcleo de robótica. As crianças adoram robótica, né? Então, por que não ensinar matemática e física através da robótica, né? Isso é maravilhoso e a gente pode, isso é possível, né? Basta a gente sonhar, acreditar, falar sobre isso e prosseguirmos. Dr. Cleiton, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui participando com a gente, para falar sobre esse assunto muito pouco debatido, né, que é a superdotação e as altas habilidades, que o legislador teve o cuidado, né, de colocar na legislação, inclusive na lei de diretrizes e bases da educação, que contempla aí esse aluno. Lembrando, como o próprio Dr. Cleiton disse, a gente não pode também restringir os conceitos, né? Esses indivíduos somente ao ambiente acadêmico, né? Eles estão em todos os lugares, eles estão no ambiente de trabalho, eles estão nos ambientes de lazer, eles estão nos esportes, eles estão nas danças, eles estão em tudo, nas criações de tudo quanto é forma, né? Dr. Cleiton, muito obrigada. E quem sabe em breve a gente não conversa mais sobre esse assunto, porque eu acho que dá para falar muito mais, né? Muito, muito. Temos muito o que falar. Agradeço a todos pela atenção e eu prosseguirei online, tá? Que o Direito à Inclusão tem muitas lives interessantes, eu prosseguirei online para assistir a próxima. Já estou ansioso já. Obrigado, doutora Tatiana. Boa noite a todos. Eu que agradeço, doutor Cleiton. Muito obrigada. E olha só, gente, super bacana, né?
E não sai daí não, porque daqui a pouquinho, às 21 horas, eu vou estar entrevistando o doutor Joelson Dias, que é o presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Doutor Joelson, que esteve na Convenção da ONU, né, sobre os direitos da pessoa com deficiência. Olha só, meus alunos que estão aí, vamos falar com quem estava lá, né? Brigadão, Álvaro, todo mundo que está aqui, doutora Gisele, todo mundo, muito obrigado. Daqui a pouquinho, ó, 10 minutinhos, é o tempo só de ir ali e voltar, tá bom? 10 minutinhos a gente tá aqui de volta. Tchau, tchau, gente!